Olá pessoal, meu nome é Cristóvão Jacques do canal Astronews e Observatório Sonier. Vamos começando aqui mais um boletim de cometas e asteroides. E no vídeo desse mês nós iremos falar sobre o terceiro episódio da série sobre defesa planetária. Vamos lá? Bem, nos dois episódios anteriores nós vimos as três fases iniciais da defesa planetária. A primeira, que é buscar os asteroides que passam próximos da Terra. A segunda, que é continuar a rastrear esses asteroides recém-descobertos para determinar melhor a órbita deles. E a terceira fase, que é caracterizar esses asteroides, ou seja, determinar com maior exatidão possível o seu tamanho, a sua forma, a sua rotação e também a sua densidade e composição. Hoje então nós falaremos sobre a quarta fase, que é a de desviar os asteroides, e também sobre as tecnologias já pensadas para executar esse desvio. Mas para tomar essa decisão de enviar uma nave ou algum equipamento para tentar desviar ou destruir o asteroide, em que números nós baseamos para tomar tal decisão? Vamos ver. Bem, aqui nós temos uma fórmula que demonstra como é calculado a escala de Palermo. Essa escala foi criada pelos cientistas para calcular o potencial risco de impacto de um asteroide no futuro. Então aqui nós temos o P, que é a escala de Palermo, que é igual ao logaritmo na base 10, e esse P de I aqui é a probabilidade de impacto desse asteroide para determinada data. Esse T é o intervalo entre a data de hoje do cálculo até a data possível do impacto do asteroide. Esse F de B aqui é a frequência média de impactos do asteroide com o mesmo tamanho calculado para essa fórmula aqui. Então esse F de B é calculado por essa fórmula aqui e ela é exatamente o cálculo da média de frequência, né, de impactos dos asteroides com a Terra do mesmo tamanho. Então, por exemplo, se nós temos um asteroide de 1 metro de diâmetro, ele tem uma frequência média calculada de um asteroide de 1 metro de diâmetro colidindo com a Terra por ano. Se nós aumentarmos esse diâmetro do asteroide para 50 metros, essa frequência vai diminuir, ou seja, ela vai ser a cada 100 anos um asteroide de pelo menos uns 50 metros, ele tem a possibilidade de colidir com a Terra. À medida que a gente vai aumentando o diâmetro do asteroide, essa frequência vai diminuindo mais ainda, ou seja, o espaçamento entre dois eventos de um asteroide do mesmo tamanho, ele vai ser cada vez maior. Já essa escala, a escala de Turino, foi uma escala criada pelos cientistas para comunicar à população dos riscos envolvidos para uma colisão de um asteroide no futuro. Então ela leva em conta aqui duas variáveis. A primeira é a probabilidade de impacto no eixo X e a segunda é a energia envolvida nessa colisão nos eixos dos Y aqui. Quanto mais para a direita, nós temos mais probabilidade então de colisão de um asteroide com a Terra, e quanto mais para cima no eixo Y, essa energia aumenta. De tal forma que nós temos aqui uma escala de 0 a 10, onde 10 significa a certeza de uma colisão de um asteroide com a Terra, só que uma energia muito grande, ou seja, asteroides maiores do que 1 km e podem causar um impacto global. Uma escala menor de energia, o 9 também é uma escala que nos diz aqui que significa que o asteroide vai colidir com a Terra, porém uma energia menor, porque é um asteroide entre 100 a 1 km. Isso aqui vai causar impactos regionais. E uma escala menor ainda, o 8, ele também é uma escala que nos indica que o asteroide vai colidir com a Terra, mas porém uma energia menor ainda, ou seja, isso aqui vai causar impactos basicamente locais em determinada região da Terra. Tá? E as outras escalas, 7, 6, 5, elas vão diminuindo, ou seja, vai diminuindo o risco de colisão, a probabilidade de colisão e também a questão da energia envolvida. Tá?
mas o que nós temos que preocupar mesmo são principalmente essa escala 8, 9, 10. Se tiver algum asteroide classificado com essa escala de Torino, né, 8, 9 ou 10, nós temos que ficar realmente bastante preocupados e aí tomar as decisões devidas. Aqui nós temos o site do CNEUS, do JPL da NASA, e ele tem um serviço chamado SENTRIC, que significa monitoramento de impactos na Terra. Esse monitoramento usa principalmente a escala de Palermo para ranquear os asteroides que têm mais risco de colisão com a Terra. Então, por exemplo, aqui nós temos nessa coluna aqui a escala de Palermo ranqueada aqui pelo asteroide que atualmente apresenta maior risco de colisão com a Terra no futuro, que é o asteroide Bennu, que nós vamos falar mais para frente nesse vídeo, que foi justamente pesquisado pela NASA. Então esse aqui é o asteroide com mais risco, porém a escala dele é negativa, significa que ele tem uma possibilidade de colisão com a Terra menor do que a média da frequência de asteroides do mesmo tamanho em relação à Terra. Quanto mais negativo, menos possibilidade de impactos na Terra. E o mais, se nós tivermos aqui valores iguais a zero, significa que a possibilidade de impacto desse asteroide na frequência é igualzinha à média da frequência para um asteroide do mesmo tamanho. E tamanhos e escala de Palermo positivo significa que a possibilidade desse asteroide colidir com a Terra é maior do que a média da frequência para asteroides do mesmo tamanho. É isso que significa a escala de Palermo. E aqui também nós temos a escala de Torino, mas o importante que os cientistas usam para comunicar entre si é a escala de Palermo, e ela que vale para a tomada de decisão se nós vamos, por exemplo, desviar um asteroide da Terra ou não. Então a escala de Palermo é o número utilizado aí pelos cientistas para decidir se vão lançar algum método para desvio de rotas de asteroides em rota de colisão com a Terra. Então esse número é muito importante, quanto mais positivo ele for, maior vai ser essa decisão de lançar alguma missão para desviar asteroides. Como vocês viram aí, também o Bennu é o asteroide que atualmente está na maior escala de Palermo de colisão com a Terra, mas ainda tem valores negativos, ou seja, os valores são abaixo da média, da frequência da média de um asteroide do mesmo tamanho. Então isso ainda não preocupa muito os cientistas, mas obviamente a NASA já tomou a frente e lançou a sonda OSIRIS-REx justamente para pesquisar o Bennu e tomar aí as medidas de Bennu, como massa, tamanho, etc. e tal, para a gente conhecer mais esse asteroide para, se no futuras gerações aí utilizar essas informações como fundamentais para uma possível defesa planetária. Então agora nós vamos ver aí alguns métodos já pensados, porém ainda não testados, de desvio de rotas de asteroides em colisão com a Terra. O primeiro método que nós vamos apresentar é o chamado trator gravitacional. Uma pequena sonda ou nave é lançada aqui da Terra com determinada massa e é colocada na órbita do asteroide um pouco à frente dele, do seu deslocamento. Esse movimento orbital dessa pequena nave em volta da trajetória do asteroide vai provocando pequenos desvios gravitacionais da rota original do asteroide. Por isso que chama trator gravitacional. Ele vai produzindo pequenos desvios, mas é um método que depende de um bom tempo antes da possível colisão do asteroide com a Terra para ele funcionar, porque ele demora um certo tempo para desviar o tanto necessário do asteroide em relação à sua órbita original. Outro método para se desviar o asteroide é o chamado impactador cinético.
Ele consiste de uma sonda que é jogada ao encontro de um asteroide, e esta colisão promove uma variação, uma pequeníssima variação na velocidade do asteroide, com isso alterando um pouquinho a sua órbita. Para testar isto, a NASA vai lançar este ano a missão DART, que em português significa Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, e vai ser a primeira missão da NASA com fins de defesa planetária. Junto com a nave principal da missão, estão indo 2 CubeSats fabricados pela Itália. Esses CubeSats serão lançados para o espaço antes da DART se chocar com o asteroide Dimorphos, que na verdade é uma lua do asteroide principal chamado Didymos. A função principal desses CubeSats será fazer imagens após a colisão e tirar também algumas medidas, principalmente da cratera que vai ser feita após o impacto da DART no pequeno asteroide Dimorphos. Aqui nós temos então uma situação, uma simulação de como vai ser os efeitos na órbita do Dimorphos em relação a Didymos. Após o lançamento do CubeSat, a DART vai se chocar com o Dimorphos, é uma sonda de 558 quilos, e a partir daí o seu período orbital vai ser alterado um pouquinho. Alterando o período orbital, altera o baricentro do sistema, e alterando o baricentro do sistema, irá modificar um pouco a órbita do asteroide principal. Observações realizadas a partir da Terra irão indicar se a trajetória do sistema irá realmente se modificar, confirmando o sucesso da missão. Outros métodos já foram pensados, como por exemplo capturar um pequeno asteroide e jogá-lo na direção de outro asteroide que é o que vai colidir com a Terra, de tal forma que isso aí produza uma interação gravitacional e que desvie aos poucos o asteroide principal. Existe também a possibilidade de testar lasers na superfície do asteroide, de tal forma que cause uma chamada ablação, e com isso você consiga, a partir de inserir um laser no solo, no asteroide, você consiga gerar pequenos jatos que vão desviar a trajetória do asteroide. Outro método pensado também é um conjunto de espelhos que vai se juntar e fazer concentrar a energia do Sol em um dos pontos do asteroide, causando também um desvio de sua órbita, e o outro que consiste deste grande círculo, cheio de círculos concêntricos, que formariam uma lente na direção do asteroide, e o calor do Sol concentrado num ponto do asteroide vai causar também a chamada ablação, e essa ablação, no caso aí, vai ejetar partículas do asteroide para o espaço, causando uma pequena jato, e esse jato vai causar pequenos desvios aí na trajetória do asteroide. Então, pessoal, existem outros métodos também que já foram pensados, mas tudo ainda em fase de estudos, e esses métodos possivelmente serão testados para o futuro, Bem, a sonda DART, que estava prevista para ser lançada em julho deste ano, ela foi postergada para novembro deste ano, quando se inicia uma nova janela para o lançamento. Bem, encerramos aqui por hoje esse boletim, e no próximo mês nós iremos fazer o último episódio da série sobre defesa planetária, com 2 simulações chamadas de exercício de defesa planetária, que foram realizadas em conferências nesses últimos 4 anos. Ok? Até lá e um abraço.